Conhecimento que compostos orgânicos de mesma fórmula molecular apresentavam propriedades químicas e ou físicas diferentes já era conhecido antes da sustentação dos compostos orgânicos. Antes da química orgânica ter toda a sua base teórica sustentada, já se conhecia essas características. Identificar, tem alguém querendo entrar aqui, só identificar qualitativamente, ou seja, quais elementos e em que proporção eles acontecem, para a gente aqui na química orgânica é insuficiente para eu prever quais são as suas propriedades químicas e físicas daqueles compostos. É claro que para a gente na química, e para a gente na indústria farmacêutica, na indústria química, as propriedades químicas são muito mais importantes para a gente do que as propriedades físicas, né? É óbvio, né, que para a gente, eu conseguir prever todas as suas características químicas de uma substância, eu consigo, teoricamente, prever qual será a ação dessa substância em contato com o organismo, em contato com o corpo humano, em contato com a natureza, então eu consigo prever. Claro que nem toda a previsão e nem todos os conhecimentos vieram instantaneamente. Esse processo foi um processo lento, é um processo de mais erros do que acertos. A ciência, assim, a gente erra muito mais do que acerta. Nem tudo que a gente tenta prever, nem tudo que nós levantamos hipóteses vão ser concretizados, ou seja, vai ser formada uma teoria, tudo aquilo que levantar uma hipótese, nem todas as hipóteses serão comprovadas. Algumas ficarão simplesmente no campo das ideias. E para a gente, na ciência exata, na ciência natural, para a gente o campo das ideias é insuficiente. Eu preciso sustentar aquela hipótese em algo experimental. Eu preciso de uma comprovação científica para isso. Então, a isomeria veio para nos dar essa sustentação. Opa, por que os meus compostos têm a mesma composição qualitativa, ou seja, têm os mesmos elementos, nas mesmas proporções dos átomos, mas apresentam propriedades químicas diferentes? Então, nós tínhamos que explicar isso. E esse ramo, né, essa parte da química, ela tenta explicar isso para a gente e mostrar o porquê que eles são diferentes. E aí nós começamos a falar hoje de isomeria. Então, a gente começa assim. Então, suponhamos que eu tivesse, né, uma composição qualitativa de 2 átomos de carbono, 6 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, fazendo uma analogia com o Lego, como é que eu conseguiria montar isso, né? Quais são as maneiras diferentes que eu conseguiria moldar? Suponhamos que essas bolinhas pretas tivessem possibilidade de se conectar 4 vezes. As branquinhas, só uma, e a do oxigênio, duas. Cada conexão dessa está relacionada com a valência. Lembrando, o carbono ele é tetravalente, o hidrogênio é monovalente e o oxigênio é bivalente. Então, quer dizer que como que eu posso reagrupar esses átomos? Então, nós poderíamos reagrupar esses átomos assim. Né? Então, eu liguei ali carbono com carbono, depois um carbono, oxigênio e hidrogênio, e depois distribuir os hidrogênios para completar as conectividades dos átomos de carbono. Então, formei essa estrutura. Mas também eu posso reagrupar de maneira diferente. Eu posso colocar esse oxigênio como um heteroátomo, ou seja, entre os átomos de carbono. Então, quer dizer que só mudando a conectividade dos átomos, eu criei duas estruturas diferentes. Um é o etanol e o outro é o metoximetano, ou seja, um é o álcool e o outro é um éter. Ou seja, eu tenho os dois compostos orgânicos com as mesmas fórmulas moleculares, mas que apresentarão propriedades químicas e físicas completamente diferentes. Então, nós vamos ter, né, então, isso que é isomeria. Então, se eu fosse definir uma definição bem sucinta para a gente, o que são isômeros? Isômeros são compostos diferentes, seja essa diferença através das suas propriedades químicas ou físicas, ou ambas, mas que apresentam a mesma forma molecular, ou seja, a mesma constituição qualitativa da molécula. E é este fenômeno de apresentar características diferentes
nós chamamos isso de isomeria. Então, quando eu tenho dois compostos orgânicos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas que apresentam propriedades químicas e ou físicas diferentes, eu chamo esse fenômeno de isomeria, ou seja, eles são isômeros. Perfeito? Essa diferença ela pode ser explicada de maneira plana, vamos pensar, uma maneira bidimensional, né? Pensando em altura e comprimento, bidimensional, ou seja, de maneira que a tela do celular de vocês, a tela do computador de vocês nesse mesmo plano, então eu consigo explicar essa diferença mostrando para vocês a nível bidimensional, ou eu posso ainda, só para citar aqui, ou eu posso ainda mostrar, né, em algumas situações é necessário eu ter uma estrutura tridimensional, uma estrutura espacial. Esses isômeros que serão diferenciados de forma plana, eu chamo isso de isomeria plana ou isomeria constitucional. Na realidade, esses isômeros constitucionais, a nível médio, nós chamamos de isomeria plana, mas a nível superior isso se chama-se isomeria constitucional. Esses compostos se diferem na conectividade dos átomos. Professor, nossa, que palavra difícil. O que é conectividade? Isso é conectividade. Eu conectei os átomos de maneiras diferentes. Então, aqui, ó, eu tenho uma diferença na conexão dos átomos. Eles são ligados de maneiras diferentes, conectados de maneiras diferentes. Então, esse tipo de isomeria é chamado de isomeria plana, a nível médio, isomeria constitucional, que seria o nome correto para a gente. Mas o Enem também traz como isomeria plana, tá claro? Porém, existem compostos que vão apresentar as mesmas conectividades, mas eles terão arranjos espaciais diferentes. Ou seja, para eu diferenciar suas fórmulas, eu vou precisar enxergar de maneira tridimensional, porque a conectividade na molécula será a mesma, mas o arranjo espacial de um grupo ou de átomos será diferente. Aí esse grupo de isômeros, ou seja, esse grupo de moléculas que apresentam diferença no arranjo espacial dos átomos na molécula, eu chamo de isomeria espacial, ou ainda eu chamo de estereoisomeria, tudo junto. Guardem essas palavras, isômeros constitucionais e estereoisômeros. Tá? É muito importante esses nomes, porque pode pintar para a gente em alguma prova. Tá. Então, professor, então isômeros constitucionais são esses, são diferentes só na sua conectividade. Tá, mas isso é insuficiente. Há uma subdivisão neles. Então, meus isômeros constitucionais poderão ser subdivididos em isômeros de cadeia, isômeros de posição, isômeros de compensação, de função ou isomeria de tautomeria. Show? Já os meus isômeros espaciais, ou os meus estereoisômeros, serão subdivididos em isômeros geométricos e isômeros óticos. Nós temos que, a partir dessa aula, nós temos que ter capacidade de olhar para a molécula ou para os nomes e saber que tipo de isômeros tem ali. Se eles são isômeros, se eles não são isômeros, e se são isômeros, que tipo de isômeros eles são. Lembrando que, antes de eu classificar ele como isômeros, eles têm um pré-requisito. Eu só posso falar que dois compostos são isômeros se tiverem a mesma fórmula molecular. Então, se eu estou lá, professor, eu estou lá fazendo assim, ó, C2H5OH. E, vamos pensar aqui, C3. Deixa eu, esquece isso aqui. Deixa eu apagar aqui, porque ficou assim tudo bagunçado. E vamos pensar assim, C2H, vamos pensar num H3,
H3, isso aí, H3. Ó, pô, tá ruim meu pincel pra caramba, cara. Ele tá desconfigurado, tem que configurar. Mas vamos pensar aí no álcool, no ácido propanóico. Vamos pensar nessa molécula aqui, ó. Suponhamos que eu fiz aqui, só pra gente, CH2CO dupla OH. Vai sair esse risco aqui porque está desconfigurado o meu pincel. Mas enfim, aqui eu tenho 3 átomos de carbono. Opa, professor, se tem 3 átomos de carbono aqui, tem só 2, esses 2 compostos não são isômeros, são compostos diferentes. Você já arrisca. Porque para ser isômeros, galera, tem que ter a mesma fórmula molecular. Se não tiver a mesma fórmula molecular, não são isômeros. Tá claro isso para vocês? Então, professor, antes de qualquer coisa, antes de eu classificar se eles são isômeros ou não, eu preciso primeiro saber se eles têm a mesma fórmula molecular. Não tem a mesma forma molecular, eles não são isômeros. Ah, não, professor, tem a mesma fórmula molecular. Beleza. Então a diferença deles está onde? Na conectividade dos átomos ou no arranjo espacial? Ah, não, professor, está na conectividade. Então se trata de um isômero constitucionais. Não, professor, a conectividade não mudou. Os átomos estão na mesma posição, só que ocupam posições espaciais diferentes. Ó, um está para trás do plano, nós vamos mostrar isso mais para frente para vocês. Olha, então a conectividade, né, a estrutura espacial é diferente, então são isômeros espaciais. Seguindo, professor, primeiro tipo de isômeros constitucionais. Gente, isso é muito visual, cara. Isso aqui não tem mistério nenhum, é muito visual. Então, primeira coisa, professor, quando é que eu vou falar que eles são isômeros de cadeia? Primeira condição, tem que pertencer à mesma função. Repare que tenho 2 hidrocarbonetos. Se o nome já está falando isômeros de cadeia, então quer dizer que eles vão apresentar cadeias carbônicas diferentes. Olha essa estrutura aqui, galera. Ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma cadeia aberta e ramificada. Aqui eu tenho uma cadeia aberta e normal. Então, as minhas cadeias carbônicas são diferentes. Isômeros de cadeia. Então, eu posso resumir assim: isômeros de cadeia ou de núcleo são isômeros que pertencem à mesma função química, mas que possuem cadeias carbônicas diferentes. Olha outro exemplo aqui, ó. Eu posso ter uma cadeia carbônica fechada e uma outra aberta. Repare, gente, que antes de qualquer coisa, temos que ficar atento às suas fórmulas moleculares, ó. C4H8. Aqui, eu vou riscar, mas, cara, tá desconfigurado. C4H8. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, C4 também. H3, 4, 5, 8. Repare que ambos têm a mesma fórmula molecular, só que apresentam cadeias carbônicas diferentes, então são isômeros de cadeia. Não se esqueçam que, para ser isômeros, mesma fórmula molecular. Para ser isômero de cadeia, tem que pertencer à mesma função e ter cadeias carbônicas diferentes. Oh, deixa eu ver alguém lá. Um minutinho. Chamar isomeria também de esqueletal? Pode sim, Vitória, mas olha, é tão antigo esse nome, mas você pode usar sim, tá? Pode usar sim, pode usar. Eu, particularmente, só vejo essa denominação lá em vestibulares mais antigos, estou falando de vestibulares há mais de 20 anos. Se você pegar, por exemplo, nos últimos 10 anos, esse nome não vai aparecer, tá? Mas você pode sim chamar também de isomeria esqueletal. Entendeu? É porque esse nome é tão antigo quanto a gente chamava as cadeias carbônicas das normais de reta, né? Então, as cadeias carbônicas, quando eram as cadeias carbônicas normais, a gente chamava de cadeias carbônicas retas. Então, isso tem mais de 10 anos. Tá? Mas é uma denominação antiga, mas que você pode chamar. Né? Mas você não esquece que são isômeros de cadeia ou núcleo, que é a nomenclatura atual para a gente. Galera, seguindo. E posição? Então, posição é a mesma coisa. Então, vamos lá. Primeira condição. Tem que apresentar a mesma forma molecular, porque senão não serão isômeros. Depois, além de pertencerem à mesma forma molecular, tem que ter a mesma função.
Se uma é hidrocarboneto, a outra tem que ser hidrocarboneto também. Se uma é álcool, a outra tem que ser álcool. Se uma é fenol, tem que ter a mesma função. O que vai mudar? São duas coisas que podem mudar para ser classificada como isomeria de posição. Ou uma insaturação, nós já aprendemos o que é insaturação, é uma ligação dupla ou tripla. Olha aqui, ó, carbono 1, e aqui aonde que está a minha dupla? No carbono 2. Se eu fosse dar nome nesse composto, eu ficaria assim, ó, but 1 eno. Lembrando que 1 pode ser omitido, então eu poderia escrever simplesmente buteno. Aqui ficaria but 2 eno. Toda vez que eu aperto o pincel, está sendo esses riscos assim, porque ele está desconfigurado. Mas dá para entender, but 2 eno. Então, você está vendo? São dois hidrocarbonetos, mas que a posição da insaturação está mudando. Então, são isômeros de posição. Agora, olha de baixo. O que mudou? Não foi. Professor, as cadeias são saturadas, mas nem não somente a insaturação que vai classificar como posição. Quando tem um grupo de átomos, que pode ser um grupo funcional ou um radical, então poderia ser um radical, tá, gente? Poderia ser um etil, trocando de posição, também eu chamo de isomeria de posição. Então, quando difere, tá, a posição de uma insaturação, a posição de um grupo funcional, a posição de um radical, eu chamo esses isômeros de posição. É esse nome, isômeros de posição, ou isomeria de posição. Perfeito? Então, ambos pertencem à mesma função, mas que diferem na posição da dupla e aqui diferem na posição da hidroxila, do grupo funcional que caracteriza o álcool. Tem um caso especial de isomeria de posição, aonde a posição de quem vai mudar é a posição de um heteroátomo. Quando eu tenho um heteroátomo mudando de posição, perfeito, galera? Quando eu tenho um heteroátomo mudando de posição, eu tenho uma isomeria de compensação ou metameria. É o nome mais comum que eu vejo nos vestibulares aí, tá, gente? Então, metameria. Grave esse nome aqui, ó. O que é metameria, professor? Isômeros de compensação. Então, o que é isso? Então, eles pertencem às mesmas funções, só que a posição do heteroátomo será diferente. Está vendo nesses dois éteres aqui? No etoxetano e no metoxpropano, eu tenho posições do oxigênio diferentes. Aqui o oxigênio, esse heteroátomo, dividiu a cadeia em um lado com 2 e outro lado com 2 carbonos. Aqui a minha cadeia tem 1 à esquerda e 3 à direita. Então, quer dizer que eu tenho posições diferentes do meu heteroátomo. Então, eu tenho isômeros de compensação ou meta. O de baixo, eu tenho dois ésteres. Perfeito? Propanoato de metila, etanoato de etila. Olha o meu heteroátomo aqui, olha só, galera, ó, olha o meu heteroátomo aqui, olha onde que está esse oxigênio aqui, e olha aqui, olha como é que ele está dividindo a cadeia. Então, eu tenho uma metameria. Então, metameria é comum. Ah, professor, aonde que é comum aparecer metameria? Então, metameria é comum quando eu tenho dois éteres ou dois ésteres, e ainda quando eu tenho as funções nitrogenadas aminas e amidas. Então, é muito comum em aminas secundárias ou terciárias e amidas N substituídas. Pode aparecer também metameria. Tá? Então, ó, éteres em éster, aminas secundárias ou terciárias, ou amidas N substituídas são as mais comuns apresentarem a metameria. Tá claro isso pra gente? Então, ó, isomeria de compensação ou metameria. Show? Tá aqui. Eu vou adicionar esse slide lá no Google Sala de Aula para vocês também, para que vocês possam fazer o resumo de vocês. Se bem que vocês estão anotando aí, provavelmente sim, tá? Gente, isomeria de função ou funcional.
Então, vocês perceberam que a isomeria de cadeia, a de posição, a metameria, todos tinham as mesmas funções. Não, obrigatoriamente, não pode ter função diferente. Por quê? Se for função diferente, eu vou chamar de isomeria funcional ou isomeria de função. Professor, quais são as mais comuns aí que nós temos aí? Éter e álcool, ácido carboxílico e éster. É muito comum entre elas, tá? E aldeído e cetona. Tá? São as comuns que aparecem para gente. Então, isomeria funcional, éter e álcool, ácido carboxílico e éster, aldeídos e cetonas. Então, o que vai ter? Então, mesma forma molecular, não pode, não se esqueça. Antes de classificar para saber se eles são isômeros, estabeleça a forma molecular. Se não tem forma molecular igual, já sabe, compostos diferentes. Acabou o ponto final. Aí agora vamos para. Ah, professor, tem a mesma forma molecular. O que está diferente? Faça essa pergunta. Ah, professor, a função é diferente. Então, isômeros de função. Tá? Então, o éter e álcool, ácido carboxílico e éster, cetona e aldeído. Show? Claro que pode aparecer também, por exemplo, eu posso ter um álcool e um fenol, né? Eu posso ter álcool e fenol como isômero de função. Pode aparecer? Claro que pode, né? Pode aparecer. Pode aparecer um álcool e um fenol. Pode ser. Então, suponhamos que eu tivesse assim. Deixa eu ver se ele não vai. Vou fazer bem levinho para ele não riscar. Ó. Vou colocar uma hidroxila aqui. Ixi, riscou ali. E vou colocar um CH3 aqui. Ó, isso aqui é um fenol. Agora, se eu tivesse assim, isso é um álcool. E eles são isômeros de função. Viu? Então, isômeros de função, está aqui a definição para a gente. Então, eu vou ter compostos orgânicos que pertencem a funções químicas diferentes. Show? Aí, gente, como na disposição tinha um caso especial que eu chamo de metameria, dentro da função eu também tenho um caso especial, que ela só posso chamar de tautomeria ou de tautômeros. Na verdade, é uma isomeria dinâmica, ou seja, eu tenho um equilíbrio dinâmico entre enol e cetona e entre enol e aldeído. Então, quer dizer, olha aqui, dois exemplos, né? Então, aqui, olha só o que acontece. Por que eu chamo de equilíbrio dinâmico? Na realidade, é uma migração de ligações, né? Então, acontece o seguinte, ó. Essa ligação simples aqui, ela se transforma em uma ligação dupla. Esse hidrogênio ligado à hidroxila, ele migra daqui e vai para esse carbono aqui, ó. Tá vendo? Ele pula para cá. Então, eu vou transformar um enol numa cetona. Então, viu enol com cetona, já sabe, eles são tautômeros ou tautomeria. Enol e aldeído, eu tenho também tautomeria. Dica: você tem dois compostos lá, você quer saber que tipo de isômeros tem. Então, o primeiro passo a fazer, conferir a forma molecular. Há muita pegadinha por aí. Tá, professor, tem a forma molecular. Agora, confere a fórmula estrutural. A fórmula estrutural está diferenciando na conectividade? Ah, professor, tá. Então, são isômeros planos ou constitucional. Tem a mesma função? Se a resposta for sim, só pode ser três tipos. Se tiver a mesma função, só pode ser isômeros de cadeia, de posição ou metameria. Não, professor, tem funções químicas diferentes. Então, ele pode ser ou isômeros de função ou tautomeria. Se as nos compostos forem entre cetona e enol, ou aldeído e enol, eu tenho tautomeria. Se for todas as outras, eu tenho isomeria de função. Então, quero que vocês entendam que tanto a metameria quanto a tautomeria são uma subdivisão, é uma classificação dentro das outras isomerias. Então, a metameria é uma isomeria de posição, está mudando a posição de um heteroátomo. Aí eu não posso chamar de isomeria de posição, eu dou um especial a essa isomeria, eu chamo de metameria. É a mesma coisa que acontece
na tautomeria. Professor, mas tem funções diferentes? Tem. Porém, quando eu tenho esse equilíbrio dinâmico, tá vendo? Tem a setinha dupla, você trata de um equilíbrio químico, quer dizer que esses compostos se autoconvertem. Então, a cetona vira o enol vira a cetona e vice-versa a todo momento. Então, tem um equilíbrio ali. Então, eu tenho, quando aparecer enol e cetona ou enol e aldeído, eu tenho a tautomeria. Perfeito? Tranquilo até aí, né? Então, vamos ver se nós conseguimos, né, resolver alguns exercícios, sim, bem simples, nada muito complexo, tá? Eu coloquei uns exercícios lá de nomenclatura para que vocês consigam, tentam chegar a ver se vocês conseguem chegar às fórmulas e tal. Ver se vocês conseguem chegar às fórmulas e aí, a partir daí, saber que tipo de isômeros são. Eu coloquei um exercício lá também, uma apostila assim, com exercício tipo de vestibular e como que o Enem pode prever cair uma questão dessa. Então vamos lá. Um isômero do éter, que éter esse é metóximetano, é o. Então, para ser isômeros, eu primeiro preciso desenhar todas essas cadeias. Já vou excluir quem aqui? Poxa, professor, se ele tem 2 carbonos, então ele não pode ser o propanol, que o propanol tem 3. Tá? Também não pode ser o éter dietílico, que é o nome usual do etoxetano. Então já cortei também a letra B. Ácido acético também não pode ser, porque o ácido acético tem a carboxila. E a carboxila tem 2 oxigênios, então não pode ser a letra A. O que sobrou para a gente? Etanol e etano. Etano não pode ser porque o etano é o hidrocarboneto. Hidrocarboneto não pode ter átomos diferentes de carbono e hidrogênio. E aqui tem um oxigênio. O que sobrou para a gente, sem eu desenhar nada, o etanol. Mas eu coloquei para vocês aqui as fórmulas moleculares. Então, a fórmula molecular do éter dado ali, C2H6O. Vamos fazer cada um. Ácido acético é o ácido etanóico. Está aqui a fórmula dele. Fórmula molecular dele, C2H4O2. Olha, ele tem 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Não bateu a fórmula molecular, não é isômero. Vamos para o éter dietílico, que é o etoxetano. Está aqui. Fórmula molecular dele, C4H10O. Então, tem 4 carbonos, 10 hidrogênios. Não bateu a fórmula molecular. Se um dos elementos não for iguais, já não é mais isômeros. Propanol. Fórmula dele, C3H8O. Então, tem mais carbono, mais hidrogênio? Não é. Então, fórmula do etanol, C2H6O. Mesma fórmula molecular, então ele tem funções diferentes, seria, no caso, isomerias de função. Então, essa é a nossa resposta correta. Gente, como é que tá aí? Hein? Como é que tá? Eu não entendi, Maria. Como assim? Não entendi. Se um éter mudar de posição, é isomeria de posição ou compensação? Não, Maria, olha só. Se no caso do éter, ele está falando de éter, se o oxigênio estiver entre carbonos. Perfeito? Então, no caso do éter, só pode ter 2 tipos de isomeria. Ou é de função, se esse oxigênio for para a extremidade, ele vira um álcool, né? No caso, aí vai ser isomeria de função. Ou, no caso, vai ser isomeria de compensação. Não, o que você falou, isomeria de posição, ou de... Não, não esquece isso. Porque isomeria de posição e compensação, estou falando de metameria, não é isso? Metameria, isso aí. Então, ao mudar do heteroátomo, mudar de posição. Sim. Então, se continuar, eu tenho dois compostos, 2 são éteres. Sim? Só mudou a posição do heteroátomo. Aí sim, isso. Isso aí é isomeria, é metameria. Tá? Ou compensação. Perfeito. Vamos lá para 2. Indique entre as alternativas a seguir a que apresenta um hidrocarboneto isômero do 2,2,4-trimetilpentano.
E aí, como é que eu faço um exercício desse? Primeiro, eu tenho que desenhar a cadeia do 2,2,4 trimetilpentano. Gente, foi proposital eu colocar esses exercícios assim, porque eu preciso também, concomitante, como eu disse para vocês, fazer uma revisão também de nomenclatura, já que vocês estão trabalhando paralelamente a nomenclatura. Eu sei que muitos de vocês já dominam nomenclatura, mas eu preciso saber qual é o nível que vocês estão e se vocês estão estudando lá também paralelamente aqueles vídeos que eu estou postando lá no Google Sala de Aula. Então vamos fazer as nossas cadeias. Então, ó, lembra, gente, toda vez que eu vou construir uma cadeia, eu começo a construir a cadeia pela minha cadeia principal, que é o petano. Então, eu já sei que tem 5 carbonos. Depois que eu faço a minha cadeia principal, que eu vou ligar os meus radicais. Eu tenho 3 radicais iguais, formado por um carbono, que é metil, ligados 2 radicais ao carbono 2 e um ao carbono 4. Então, ele ficaria assim. Na realidade, esse if aqui não tem, eu só coloquei para mostrar para vocês que eu estou fracionando a minha cadeia. Né? Então ficaria assim, tá claro? Ó. Ah, e outra coisa, professor, por que, que você começou a numerar da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda? Já que aqui também daria 2 aqui, ó. E desse lado da esquerda tem a maior quantidade de ramificações. Então, se não tem insaturações, só tem ramificações, sempre começamos da extremidade mais próxima das ramificações. Ponto. Se empatar, aqui não empata, ó, 2. Empatou. Qual o critério para desempatar? De qual lado tem mais ramificações? Nesse caso, mais à esquerda. Então, eu vou começar da esquerda para a direita. Tá claro? Então, vamos fazer a forma molecular dele. C8H18. Galera, acabou a questão, né? Como todos os nomes ali são de cadeias carbônicas normais, então a minha cadeia carbônica normal ela tem que ter 8 carbonos. 8 carbonos, prefixo para 8 é oct. Logo, é a letra A. Aqui, letra A, a nossa resposta. Show? Galera, o composto etanol aqui, Maria, olha, o composto etanol e o éter dimetílico demonstram um caso de isomeria de função. Perfeito, galera? Muito fácil para gente. Etanol e éter dimetílico. Gente, álcool e éter, que têm a mesma forma molecular, são isômeros de função. Tá? O etoxpropano e o metoxbutano apresentam que isomeria? Aqui, Maria, de novo a sua pergunta, lembra? Olha, então agora eu tenho 2 éteres. Qual a diferença entre esses 2 éteres? Olha as fórmulas deles aqui. O que está mudando? A posição do heteroátomo. Então, que tipo de isomeria tem? Isomeria de compensação ou metameria. Viu? As suas 2 perguntas que você fez estavam nos exercícios seguintes. Acho que agora ainda ficou mais claro ainda para você. Tá? Galera, assim, esses 5 aqui é como se fossem questões discursivas, né, pra gente. Eu até coloquei uma para vocês lá no exercício. Então, quem vai fazer aí, por exemplo, questões do nível de complexidade um pouco maior, vai pegar questões assim. Eles vão te dar para a gente uma forma molecular e vão pedir para a gente construir os isômeros. Ele fala bem assim, ó, A, B e C têm a mesma fórmula molecular, C3H8O. A tem um hidrogênio em carbono secundário e é isômero de B. Tanto A como B são isômeros de função de C. Escreva as fórmulas estruturais e os nomes de A, B e C. Então vamos lá. A tem um hidrogênio em carbono secundário. Tem um hidrogênio, tá? E é isômero de B. Tanto A quanto B são isômeros de função de C. Então ele está falando que A e B são isômeros, mas não são isômeros de função eles têm a mesma função. Tá? Só que C tem uma função diferente. Então, vamos pensar assim. Então, gente, os únicos compostos oxigenados, né? E aí, poxa, como é que eu sei que é álcool? Se você não sabe, você vai ter que desenhar a cadeia. Então, você vai colocar lá 3 carbonos, né?
distribui os hidrogênios e vê o que sobrou. Ah, professor, sobrou mais ligações. Não, não sobrou. Ah, então ali só pode ser um álcool, tá? A gente, sim, com a prática, então vocês estão vendo aqui como é que ficaria? Ó, então aqui eu teria 2, ó, propan 2ol e do lado direito eu tenho propanol. Então aqui eu tenho isômeros de posição. Então A e B são isômeros de posição. Agora, qual isômeros entre álcool que eu tenho para ter função diferente? Só pode ser o éter. Então eu tenho metoxetano. Tá aí o nome dos meus compostos. A ordem está errada. É propan-2ol e propanol e metoxetano. Galera, a gente bateu o olho aqui, não precisa nem ficar pensando muito. Ah, pela análise dessa substância, pode-se afirmar que são polares? Gente, ó, vocês tiveram essa aula aí com o Léo. Léo explicou que é um composto polar e apolar. Eu vou reexplicar isso para vocês. Ele falou, vou até mandar o áudio para vocês. Ele falou assim que vocês estão de boaça, e vocês sabem tudo disso. E ele falou sobre polar, falou sobre estrutura, então vocês sabem tudo disso. Eu vou dar só uma pincelada no que eu preciso, tá? Ele falou sobre ponto de ebulição, então estão de boa aí. Então, gente, dica: olhou para o composto, só viu carbonos e hidrogênios, galera, ele é apolar. Quanto mais carbonos e hidrogênios tiver a molécula, mais apolar ela será. Professor, como é que eu vou saber se a molécula é polar ou não? Procura, sabe quem? Procura grupos de alta eletronegatividade. Procura lá halogênios, hidroxilas, nitrogênios. Isso faz a minha molécula tornar solúvel. Então, quanto mais hidroxilas ela tem, né? Quanto mais hidroxilas tiver a molécula, quanto mais halogênios tiver, quanto mais nitrogênios, né? Então, regiões de alta eletronegatividade, mais polar ela será. No geral, moléculas orgânicas são apolares. Aí, a partir do momento que eu vou inserindo hidroxilas, vou inserindo halogênios, vou inserindo nitrogênios, eu vou aumentando a sua polaridade. Ela começa a ser solúvel em água. Perfeito? Olha o etanol, não tem uma hidroxila? Então, ele é solúvel em água. Tá vendo aí? Vocês lembram, né? Etanol e água formam misturas, né, azeotrópicas. Gente, são isômeros de cadeia? Claro que são. Cadeia aberta e cadeia fechada. Tá aqui. Acabou. Beleza, galera? Fácil demais, né, pra gente? Eu vou pular isso aqui. Gente, que tipo de isômeros eu tenho aqui? Cetona à esquerda, enol à direita. Equilíbrio cetoenólico, eu tenho uma tautomeria. Equilíbrio aldoenólico ou cetoenólico é tautomeria. É um caso especial de isomeria de função. Eu não posso chamar de isomeria de função. Eu tenho que chamar de tautomeria. Gente, o que eu tenho aqui? Aldeído. E o que eu tenho aqui? Enol. Que tipo, que isso exemplifica para a gente? Evidencia um caso particular de isomeria de função conhecido como tautomeria. Perfeito?